E aí, pessoal, boa noite. Deixar algumas coisas claras aqui para registro, tá? Vamos começar logo o vídeo. Influenciadores vagabundos, vocês podem percorrer aí as redes sociais, eles não param. Eles se recusam a fazer qualquer coisa efetiva acerca de o que está acontecendo. E eles ficam atribuindo culpa a deputados, sendo que eles são muito mais culpados do que qualquer deputado. Deputado não tem que fazer nada pelo povo não, tá? Deputado é uma atividade desnecessária que tinha que ser eliminada. Mas se essas pessoas foram eleitas, o que elas têm que fazer? É votar. O papel do deputado é votar, tá? Não votar esquerdisticamente. Eles fiscalizam esses votos? Raros fazem isso, né? Mas vamos voltar aqui. Eles ficam contando o óbvio periodicamente para o povo. É como se a cena política tivesse narradores esportivos. Já perceberam? Eles ficam narrando diariamente o que está acontecendo. Qual a vantagem disso para o povo? Nenhuma, é só passar raiva. E outra coisa, agora falar dos deputados. Eles ficam processando os outros por aí e acham que isso é atividade parlamentar. Fazer discurso na tribuna talvez seja, tem algum alcance, né, de divulgação. E é por isso que eu digo que esses influenciadores são os mais desprezíveis de todos, né? Se eles atuam privadamente, eles não são criminosos. Eles têm o direito de fazer ou não fazer o que eles quiserem. Agora, eles são desprezíveis. Eles não denunciam aquilo que ser denunciado. Eles ficam cobrando coisas dos outros, sendo que eles não fazem. E eles é que poderiam fazer, porque eles têm público. E a questão do Brasil é uma questão política, não tem nada a ver com lei, com processos judiciais, entendeu? É simplesmente uma questão de estimular a população a agir fora do Estado a favor do direito natural, da liberdade da propriedade privada. Mas eles nem lembram disso, né? Mas voltando aqui. Esses deputados, eles podem ficar processando os outros, enviando processos para os comunistas que são sócios daqueles que eles estão processando julguem, e é óbvio que o processo não vai dar em nada, né? Se é um comunista que vai julgar, e ainda que um juiz julgue diferente, ele recorre. O juiz lá de cima é comunista, não vai permitir que esse processo seja aprovado. Isso é óbvio, né? Ficam instigando o povo com coisas completamente ineficientes, educando o mau povo, né? E continuando falando sobre o cargo de deputado, não vale praticamente nada esse cargo, pessoal. Deputado não tem poder nenhum, isso é só um nome, deputado. Isso é tudo um acordo político que independe de nome. Tá? O acordo que favorece o Estado como um todo, todas as pessoas que vivem no Estado, essas pessoas vão decidir no que for vantajoso para eles. Entendeu? Então não tem que ficar pensando nesse cargo de deputado. O sistema não precisa de deputado para fazer o que ele quer. Eles já provaram o tempo todo, eles constantemente eles dão amostras para o povo de que esse cargo é só um eufemismo, uma zoeira. Falem a verdade, deputados famosos. Se vocês perderem o cargo de vocês, não pensem no dinheiro não. Vocês podem ganhar muito dinheiro dando palestras, né, com visualizações na internet, por exemplo. Né? Esse pessoal que fica mandando o deputado trabalhar, eu quero que eles não trabalhem mesmo. Se eles darem de trabalhar, aí que vai dar problema. Tá? Agora falando de outro assunto aqui. Quem defendeu a neutralidade do outro governo em relação ao comunismo é tão culpado quanto a esquerda. Né? Essas pessoas aí que durante todo esse governo anterior ficava visualizando o que o governo estava fazendo, o governo não fez nada contra o comunismo, simplesmente não deu cargos, mas isso não importa para eles, né? Eles têm outras formas de conseguir dinheiro. Agora os cargos estão todos lá para serem utilizados pela esquerda. Né? O ex-presidente, ele é militar, indicou técnicos para os ministérios. Sério? Você acha que isso é que é o importante? Indicar técnicos? Você acha que o problema dos ministérios é a falta de técnica? Tem um monte de técnico concursado lá para fazer as coisas. Isso não tem relevância nenhuma. Eles querem combater ideologia pesada com técnica, né? E técnica criada pelo inimigo, né? Aí é um outro tipo de técnica, né? Que é a própria estrutura do ministério, que não deveria nem existir, tinha que ser abolido, né? Eles querem consertar uma coisa que é, por natureza, ruim, né? E agora a gente vê o ex-presidente com medo de ser preso. Ministros dele também, situação parecida, não é? Agora, o ex-presidente dizia que a polícia é uma divindade, que a polícia sempre está certa em tudo, né?
pessoas aí foram presas recentemente, e ele diz que a pessoa que não cumpria a ordem do Tribunal Comunista lá de Brasília, essa pessoa, né, vocês podem ver o que ele disse aí. Agora está ele nessa posição. Então ele é isso mesmo que ele dizia dos outros. Né? Esse aí, sujeito aí que era do governo anterior e que foi preso, parece que hoje, ele apoiou todos os crimes, essas prisões, faziam postagens aí, né? Falando que tinha que prender mesmo, que já tomou providências para que essas pessoas sejam presas, pessoas que estavam utilizando a sua liberdade de expressão na sua propriedade. O outro presidente disse várias vezes que essas pessoas aí, né, eram tais coisas, falava de forma pejorativa. E outras coisas também, o pessoal está falando de decisões judiciais aí o tempo todo, né, saindo contra a liberdade, contra a direita, perfis em redes sociais sendo destruídos. O pessoal, vocês falaram o tempo todo que decisão judicial se cumpre, né? Então, pois é, então cumpre a decisão judicial, é isso mesmo, né? Como na verdade é uma decisão político-militar monopolista, não tem que ser cumprida. Isso não tem nada de decisão jurídica, nunca teve, né? Mas é, como eu costumo dizer aqui, né? Não tem hora certa para você fazer o certo diante desse tipo de coisa. Continuando aqui, pessoal, quem estimulou manifestantes a ficarem nos quartéis recentemente tem que defender os que foram sequestrados agora para manter a coerência. Senão, o exército tradicionalmente omisso é o que poderia agir na cabeça deles, ou seja, o povo não pode para eles, mas eles sabiam que as forças armadas não iam agir. Os únicos que podem agir são os comunistas, né? Ou então ninguém pode agir de forma nenhuma. E aí eles estão de zoeira. Aí eles estão de zoeira mesmo, não vai acontecer nada, eles já sabiam. A política não ia querer aprovar os militares. Então, se militares fossem agir, seriam pela força. A mesma força que os manifestantes fizeram. Né? Então, qual a diferença? Por que uns vocês defendem, toleram e os outros não? Né? Porque é conveniente, né? Os outros pertencem ao Estado, né? As Forças Armadas. O povo usou os métodos que ele tem. Tá? Esses militares não têm outros métodos. A política não iria concordar que os militares agissem. Né? Não seria politicamente que os militares resolveriam isso, seria pela força. Pois é, os manifestantes usaram a força e agora não vou defender, não. Né? Como eu digo, qualquer método que funcione é proibido. Agora o Estado quer proibir até os métodos que não funcionam. Então, continuando, pessoal. Por mais demonstrações de ilegitimidade que o Estado dê, é como se nunca tivesse passado pela cabeça desses influenciadores usar qualquer coisa contra o Estado que não fosse do ou o próprio Estado. Então, denunciar crimes da esquerda não adianta. Não há órgão que vá agir. E se um órgão agir, essa pessoa vai ser punida e o outro órgão vai desfazer. Os comandantes das três forças não fizeram algo contra as manifestações nos quartéis porque eles sabiam que não ia dar em coisa alguma. Eles já tinham decidido isso antes. Tá? Espero que tenha dado para perceber de uma vez por todas que Executivo, Legislativo, Judiciário, né, Ministério Público, todos estão mais a favor de criminosos do que de manifestantes. O que eles têm de comum? Né? O povo tentou várias áreas do Estado, todas mostraram que estão juntas. Uma junção dessa é possível porque eles são uma junção conceitual, que é o Estado. Será que eles entenderam agora que eles são um? Eles são a mesma coisa? Inclusive o presidente atual, esse criminoso que está lá na capital do país, ele é militar também, ele só não usa farda. Esse negócio de uniforme, de nomes, isso aí, pessoal, é coisas aí para o povo fazer divisões em algo que não há divisão. O pessoal do Tribunal Comunista lá também são militares. Não é a roupa ou não que caracteriza o que eles são. Lembrando que algumas pessoas aí, políticos, manifestantes, tentaram acionar até o Tribunal Militar. Né? Como se o Tribunal Militar também não fosse o Estado. Não há saída dentro do Estado. O Estado não tem concorrência. Essas pessoas estão descobrindo por que os libertários são contra o Estado.
porque o Estado é um monopólio, né? Conservadores estão descobrindo na pele, né? E tardiamente é algo que os libertários sempre souberam, ok? E vamos falar de invasão, já que as pessoas gostam de falar de invasão. Invasão foi a PF na casa de inocentes, continua indo, né? Pegaram a porta do gabinete lá do Tribunal Comunista e os celulares de pessoas inocentes que são roubadas aí, e que esse presidente lá em Brasília, que preside a laia dele, né? Eu não. Esse sujeito disse que pode roubar o celular das pessoas, que é uma das coisas mais graves em termos de roubo é roubar um celular de uma pessoa. Tem um monte de dados importantes ali, né? Vocês imaginam o que é um macho fedorento da Polícia Federal entrar no seu quarto, entendeu? Mexer nas cuecas de uma pessoa, que o que ela fez foi dar opiniões corretas denunciando crimes de um tribunal comunista, né? E vamos falar para que serve esses locais que foram ocupados lá em Brasília de novo. Congresso. Para que serviria o Congresso? Alguns podem dizer que é para fazer lei. Mas já tá bom de lei, né? Os 10 mandamentos estão aí há muito tempo. Esse tribunal comunista aí, o que ele é, senão a centralização de decisões judiciárias? A proibição da prisão após segunda instância, de modo que uma pessoa só possa ser presa após eles avaliarem, como se eles fossem julgar todas as coisas que ocorrem no Brasil e que vão para a decisão judicial. Olha o tipo de centralização que eles estão propondo. Então, ocupar um local que essas pessoas estejam, tirando-as de lá, é muito favorável, muito bom. Tá? Deixando claro que quem invadiu é esse cidadão que está lá agora, na chamada presidência da República. Ele saiu da cadeia e se instalou lá. Está provado que aqueles locais ocupados são reduto permanente desse sujeito, que eu não quero citar. Foram feitos para ele. Quem é contra a ocupação é a favor dele. Pense como a polícia e as barricadas do tráfico funcionam, né? Pense dessa maneira, tá? As coisas lá que foram destruídas. Quebrar a presidência e o Tribunal Central Comunista Brasileiro é mais ético do que deixar essas pessoas lá, mais uma vez eu digo. Advogados que estão no Tribunal Comunista lá, né? Que inclusive estão na advocacia ainda, né? Com laranjas. Eles defenderam criminosos que fazem o que eles acusam os outros de fazerem. Ninguém jogou isso na cara deles nesse momento oportuno, né? Preferiram colocar mais comunismo ainda na cabeça das pessoas. Para esse outro sujeito desse tribunal comunista lá, a porta dele é menos pior do que matar 4 inocentes por motivo político. Então eu tenho o direito de considerar isso legítima defesa. Não gostou, chupem o pessoal lá do Tribunal Comunista. É isso que eles deveriam dizer quando fossem cobrados a se manifestar sobre o tema, né? Não é apologia, eu não estou dizendo para ninguém fazer nada, não queiram me processar. E apologia nem deveria ser crime, né? Isso é liberdade de expressão. Aí o pessoal não conhece direito natural, né? Aí a pessoa escuta isso, tem uns que até fingem que não entendem o que eu estou dizendo, né? Vamos falar mais um parágrafo aqui sobre o ex-presidente. E o pior dele é que ele faria tudo exatamente igual. Tem aquela questão também, se vocês já prestaram atenção, que você convencer uma pessoa que ela foi enganada, que a vida dela foi uma mentira, é mais difícil, né? Porque a pessoa vai se colocar como tendo perdido muita coisa. Então ela prefere continuar fazendo coisas que ela sabe que são erradas. Esse ex-presidente aderiu abertamente à Agenda 2030 da ONU, né? E não confiem, pessoal, em quem não denuncia os erros em volta, em um ambiente como esse, de política. O outro presidente não privatizou nada, né? Agora o Estado está aí, enorme, para a esquerda. Não deu cargo para ninguém, agora os cargos estão aí. Caixa, Banco do Brasil, que eram das principais coisas a serem privatizadas, pois elas eram fontes de politicagem, de socialismo o tempo todo. Agora estão aí para a esquerda fazer mais politicagem. Pessoal, eu vi gente denunciando pessoas aí que estão ocupando cargos nesse governo. O problema não são as pessoas que estão ocupando esses cargos, são os cargos existirem.
Porque o dia que uma indicação de um sujeito desse, que está lá na chamada presidência, e um cachorro defecando forem tratados da mesma forma pelo povo, nesse momento o Brasil terá melhorado muito, né? Eles nem consideram outra ideia. Para que servem esses cargos aí, né? Lá naquela esplanada lá, né? Na capital do país. Para que servem aquelas coisas ali? Com um político fingindo que está administrando. Eu fiquei pensando algumas horas e pensei em coisas pornográficas. Só se foi isso. Tá? Então, esses ocupantes aí desses cargos vão ficar aí durante anos dizendo um monte de besteiras diariamente e as pessoas vão ficar repassando isso pro povo, né? Aí o povo vai querer que outra pessoa ocupe aquele cargo. Ninguém pensa em eliminar o cargo. Esse é que é o problema. Esse vídeo é isso.